E agora nós vamos tratar a respeito do conflito aparente de normas. É quando duas ou mais normas aparentemente são aplicáveis ao mesmo fato, tá ok? E aí nós temos que observar que esse conflito é apenas aparente. Na realidade, nós vamos ver que efetivamente, concretamente, apenas uma dessas normas é aplicável ao caso concreto, tá? Como nós vamos fazer para saber se estamos diante de um conflito aparente de normas? Através de alguns elementos. Quais são? O primeiro elemento é a unidade do fato, ou seja, tem que haver apenas uma infração penal. Segundo elemento é a pluralidade de normas que pretendem regular essa única infração penal, então tem que ter mais de duas ou mais normas aplicáveis aparentemente àquela infração penal. O terceiro elemento é a aparente aplicação de todas essas normas ao caso concreto, tá? Então, a aparência de aplicação de todas as normas. O quarto elemento é a efetiva aplicação de apenas uma dessas normas. Então, efetivamente, nós vamos avaliar e notar, observar que apenas uma dessas normas é realmente aplicável ao caso concreto. Então, diante desses elementos, a gente entende que a gente está diante do conflito aparente de normas, tá ok? E aí agora a gente tem que entender como vamos solucionar esse conflito aparente de normas. E aí a solução vem através de alguns princípios, tá? Antes de começar a falar dos princípios, a gente tem que entender que o princípio da alternatividade para muitos doutrinadores, não é incluído dentre os princípios do conflito aparente de norma, tá? E logo a gente vai entender por quê. Esse primeiro princípio se chama critério da especialidade, ou seja, princípio da especialidade, que significa que a lei especial deve prevalecer sobre a lei geral, tá? A gente sempre entende a partir de exemplos, né, concretos. Então, vamos para o exemplo. O crime de infanticídio, e aí eu quero que esteja com vade-mecum aberto, artigo 123 do Código Penal. Então, o crime de infanticídio, inclusive a gente viu na aula de ontem, né, que ele é crime bipróprio, porque ele exige uma qualidade para o sujeito ativo e uma qualidade para o sujeito passivo. Então, esse crime de infanticídio, artigo 123, prevê tudo que o crime de homicídio, artigo 121, façam a leitura também, prevê. Então, o crime de infanticídio prevê toda a conduta que o crime de homicídio prevê também. Só que, como o infanticídio traz alguns elementos específicos, ou seja, alguns elementos a mais, tá? Como o estado puerperal, o fato da vítima tratar-se do próprio filho, necessidade do crime ocorrer no parto ou logo após o parto. Então, nesse caso, numa situação dessa, num caso concreto desse, né, dessa conduta de matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após o parto, num caso concreto desse, a lei, o artigo do infanticídio, a lei penal do infanticídio vai se sobrepor, vai prevalecer ao crime de homicídio, porque ele é mais específico, ele traz mais elementos específicos dessa situação concreta. Então, esse é o princípio da especialidade. Ela foi criada para uma situação mais específica do que o homicídio, do que o crime de homicídio em si, tá? O próximo princípio é o princípio da subsidiariedade. Significa que a lei primária vai prevalecer sobre a lei subsidiária, tá? Por primária, a gente entende a norma mais ampla, tá? E aí, essa norma mais ampla, ela vai prevalecer sobre a norma subsidiária, tá ok? E aí, vamos para o exemplo, né? Artigo 148, sequestro. Façam a leitura, pausa o vídeo, faz a leitura no Código Penal. E a extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Então, segundo o princípio da subsidiariedade, qual dessas normas prevalece, né? E aí a gente pode observar que a extorsão mediante sequestro, ela é uma norma mais ampla do que a norma do sequestro. Então, ela vai prevalecer por ela ser mais ampla do que a norma do sequestro, tá?
E aí é sempre bom a gente lembrar que tudo tem que ser analisado de acordo com o caso concreto. Então, sempre observar o caso concreto. Para a gente entender qual a norma mais ampla e qual a norma subsidiária, somente observando o caso concreto e quais as normas que estão em conflito, né? A gente entender qual vai ser aplicado. Esse princípio da subsidiariedade, ele tem duas espécies. Expressa, né, que a própria norma estabelece o caráter subsidiário. No corpo do texto vem a expressão desde que o fato não constitua delito mais grave, e nós temos a espécie tácita. A norma não estabelece nada, diante do caso concreto é que nós vamos verificar o caráter subsidiário da norma, tá ok? E aí, o próximo princípio que nós temos é o princípio da consumação. Nesse princípio, é determinado que o fato mais amplo e mais grave absorva os fatos menos amplos e menos graves, tá? Que seriam atos de preparação, de execução ou de mero exaurimento, tá? Nós temos 3 hipóteses. São 3 hipóteses para verificar a ocorrência da consunção, tá ok? É o crime progressivo, ou seja, o agente objetivava uma única conduta decorrente de uma única vontade, tá? Porém, para alcançar essa única conduta, essa única vontade, esse único objetivo dele, ele precisou alcançar vários outros atos, tá? E aí vamos para um exemplo para conseguir melhor visualizar. Imagine um homicídio com emprego de arma de fogo em que o agente dispara 15 projéteis contra a vítima e apenas o último causa sua morte, de modo que os disparos anteriores configuraram lesão corporal e não homicídio, que era o objetivo dele, tá? Resultado alcançado apenas com o último tiro. Então, é o crime progressivo. Ele objetivava o homicídio, mas para alcançar o homicídio, acabou ocasionando lesão corporal, né? E aí nós temos o crime complexo, que ocorre quando 2 ou mais infrações penais autônomas se misturam, transformando-se em elementos do crime complexo. Então, nós temos 2 ou mais infrações penais distintas, autônomas, se misturando e se transformando em um crime complexo. Vamos para o exemplo, que é quando a gente entende, né? Nós temos o crime de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Para o vídeo, faz a leitura e depois volta o vídeo, tá ok? Então, no crime de latrocínio estão inclusos crime de roubo e crime de homicídio. Então, essas 2 infrações autônomas se misturaram, transformando-se no crime de latrocínio. Nós temos também a progressão criminosa, que é quando o agente objetiva a consumação de um só crime, porém, após alcançar o resultado, decide continuar. Então, ele muda sua trajetória, ele muda o seu objetivo durante a prática do crime, né? Então, ele desejava a consumação de um só crime, mas após alcançar esse resultado, ele decide continuar e produz resultado mais grave ainda. Então, essa é a progressão criminosa, foi progredindo a prática criminosa. Então, assim, nesse caso, após alcançar o resultado que ele desejava, ele foi tomado por um novo objetivo, por um novo desejo, tá? Então, inicialmente ele tinha um objetivo e após a prática a consumação do resultado, ele foi tomado por um novo desejo de um novo objetivo. Vamos para o exemplo. O agente planeja o estupro da vítima, então para o vídeo e faça a leitura do artigo 213 do Código Penal. Após a consumação da conjunção carnal, é que surge a intenção e o objetivo de matar a vítima. Artigo 121 do Código Penal. Então, o objetivo inicial era o estupro, mas após a consumação do resultado do estupro, ele surgiu o desejo do homicídio, tá ok? E aí, nesses casos, sempre o crime mais leve será absorvido pelo mais grave, tá ok? Vamos para o último princípio, que é o princípio da alternatividade.
Esse é aquele princípio que muitos doutrinadores, grande parte da doutrina, não entende como um princípio que representa o conflito aparente de normas penais, tá? Mas mesmo assim a gente tem que ter conhecimento dele. E esse princípio da alternatividade aplica-se quando uma única norma descreve várias condutas típicas. Então, nós temos uma única norma descrevendo várias condutas típicas, situação em que a prática de qualquer uma dessas condutas ou de várias condutas dessas implica na responsabilização por um só crime. Então, nós temos vários crimes, várias condutas, mas a responsabilização por um só crime. Esse nome, né, o nome que se dá para esse tipo de norma é tipo misto alternativo. Então, o nome que se dá para esse tipo de norma é tipo misto alternativo. Então, vamos memorizar, né? São várias condutas, né? Então, vários tipos e que vão dar a responsabilização por um só crime, tá? Então, tipo misto alternativo. Por que tipo misto alternativo? Pode ser qualquer dessas condutas, alternativamente qualquer dessas condutas, misto, porque são vários tipos e que vão ter a responsabilização por apenas um crime. Vamos para o exemplo para entender. Artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 180 de receptação. Então, o artigo 33 da Lei de Drogas diz: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí nós temos a pena. Então, qualquer dessas condutas ou várias delas será responsabilizado por apenas um crime. E aí, artigo 180 do Código Penal, certo? Que é o crime de receptação. Nós temos adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Então, qualquer dessas condutas, será responsabilizado por apenas um crime, tá? Então, qual é a reflexão que a gente faz a respeito desse princípio e o fato de muitos doutrinadores não entenderem ser um caso de conflito aparente de normas? Porque, na verdade, não há um conflito de normas, mas sim um conflito interno em uma única norma. Então, são condutas previstas em uma única norma que vai gerar a responsabilização por apenas um crime e não várias normas em um conflito aparente, né, para aplicação em uma infração penal. Tá ok?